Olá, queridos! Então, vamos continuar com o estudo do nosso módulo 3, a parte de termoquímica, tudo bem? Bom, como nós vimos na última aula, a termoquímica ela é o estudo do calor. Quando nós chegamos aqui nos fenômenos estudados pela termoquímica, nós vamos ver a parte de reação química. Então, nós sabemos que as reações químicas para o estudo do calor são as mudanças de estado físico. E nós vamos tentar quantificar isso. O que acontece nas reações de mudança de estado físico, tá bom? Mas antes da gente tentar quantificar, a gente vai ter que entender que nós temos dois tipos para essas reações. Nós temos o tipo de reação que a gente chama de endotérmica e nós temos o tipo de reação que nós chamamos de exotérmico. Bom, esse prefixo endo aqui, ele vai significar para dentro. Logo, a gente pode perceber que em uma reação endotérmica, o calor ele vai estar entrando no sistema, tudo bem? E esse prefixo exo aqui, ele significa para fora. Logo, a gente já tem que colocar em mente que nas reações exotérmicas, eu vou ter esse calor sendo liberado do sistema. Então, vamos entender aqui, o fenômeno endotérmico. Os fenômenos endotérmicos são aqueles que precisam de calor para acontecer. Ou seja, lá no meu reagente, eu vou ter uma substância, nesse caso aqui eu tenho a água líquida, e essa substância, ela vai precisar de calor, ela vai entrar em contato com o calor, ou seja, com uma temperatura mais elevada, com um maior número de energia. Bom, quando ela entrar em contato com esse calor, o que vai acontecer? Ela vai mudar o seu estado para um estado de vapor, tudo bem? Então, olha só, no fenômeno endotérmico, eu tenho uma substância, essa substância entra em contato com uma temperatura elevada, com o calor, né? E aí, ela se modifica, né? Ela torna-se de um outro estado. Quando eu tenho esse tipo de reação, eu digo que eu tenho uma reação endotérmica, tá bom? Por exemplo, a ebulição da água, que é justamente o que essa reação mostra. Então, você tem uma água líquida, você coloca lá na sua panela, entra em contato com o calor do fogo e aí ela modifica para uma água em vapor, tá bom? E aí, meus amores, nem sempre a gente vai ver essa escrita aqui da reação química. Às vezes, as pessoas optam por colocar as duas substâncias e o calor fora, né, digamos assim, da reação. Quando isso acontece, o que eles fazem? Esse calor aqui, é como se ele saísse da reação. Aí a gente lembra na matemática que quando a gente tira algo de um membro, né, que ele está, a gente muda o sinal dele. É justamente o que acontece aqui na química. Então, essa reação ela também pode ser representada dessa maneira. Água líquida formando água em vapor, menos o calor, porque esse calor aqui foi colocado aqui para fora. Já os fenômenos exotérmicos vai ser o contrário, né? Vai ser a liberação de calor no ambiente. Então, o que acontece? Olha só, eu tenho lá água em vapor, né? Agora, aí eu vou colocar essa água em vapor no ambiente com a temperatura mais baixa, no ambiente mais frio. Aí o que acontece? Essa água aqui ela vai perdendo calor. Olha o sinal negativo aqui, A água ela vai perdendo calor. Quando ela perder o calor, ela vai voltar para um estado de líquido, tá bom? Ou seja, um exemplo de fenômenos exotérmicos é a condensação da água, que é justamente a passagem da água do estado do vapor para o estado líquido. Como eu falei, às vezes eles preferem colocar esse calor, na maioria das vezes, né, as reações elas colocam o calor fora do sistema, né, fora da reação. E aí, se isso acontecer no fenômeno exotérmico, a gente vai modificar o calor de valor negativo para um valor positivo. Aí eu fico aqui com a minha reação, água vaporizada formando água líquida e calor positivo, tá bom?
Aí nós vamos chegar na questão de entalpia e variação de entalpia. Queridos, a entalpia é a diferença entre o calor do reagente e do produto, tá bom? É a variação. Então, como eu estava explicando para vocês, nas reações químicas, lá no reagente eu tenho um ganho ou uma liberação de calor, dependendo se for endo ou exo, e aí no meu produto eu tenho, claro, que um outro valor de calor. Então, eu percebo que a reação ela tem uma transformação, né, no calor. É importante a gente saber que esse calor dentro da reação química, ele não vai ser desprezado, ele não é destruído, ele não deixa de aparecer lá. Ele apenas é modificado, tá? Então, dentro de uma reação química, a gente pode medir a entalpia, tá bom? Que é a quantidade de calor através da variação de entalpia. A variação de entalpia é essa fórmula aqui, ó, onde o ΔH é a indicação da variação da entalpia. O H, ele representa apenas a entalpia. Então, o que eu posso dizer dessa fórmula? Que a variação da entalpia de uma reação vai ser igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, a variação de calor vai ser igual ao calor do produto menos o calor do reagente, tá bom? Então, vamos lá, queridos. Aqui nessa parte, nós vamos ver como é que fica a variação de entalpia nas reações exotérmicas e endotérmicas. Vamos pensar. Numa reação exotérmica, eu tenho lá o meu reagente, que ele vai ter um valor de calor, e esse calor ele é liberado, e aí o produto vai ter um outro valor de calor. Se aqui eu tenho um calor e ele é liberado, a gente pode pensar que no produto esse calor vai ser menor, não é verdade? Então, é como se fosse assim, ó, no meu reagente aqui o calor era 100, foi liberado um pouco desse calor, né, digamos a metade desse calor, e no meu produto ele ficou como 50. Então, assim, numa reação exotérmica, a entalpia do meu reagente vai ser maior do que a entalpia do meu produto. Aqui 100, aqui 50. Ok, então vamos lá calcular isso numa variação de entalpia. Variação da entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, variação de entalpia vai ser igual. Quem é a entalpia do produto? 50. Menos quem é a entalpia do reagente? 100. Então, a variação de entalpia vai ser igual a menos 50. Vocês observam que o valor negativo ele está abaixo de zero, não é? Logo, eu tenho a conclusão que quando eu tiver uma reação exotérmica, a variação de entalpia ela vai ser sempre menor do que zero, e então ela vai ser sempre negativa, porque lá na nossa escala numérica nós sabemos que os valores abaixo de zero são valores negativos. Agora aqui na reação endotérmica, nós lembramos que na reação endotérmica eu tenho um reagente, esse reagente ele ganha calor e aí depois da variação ele forma o seu produto. Ou seja, aqui ó, o meu reagente ele vai ser 50, né? Vai ser um valor menor. E aí quando ele ganha o calor, ele forma 100, né? Ele passa para ser 100, ele passa para um calor maior. Ou seja, a entalpia do meu reagente vai ser maior do que a do meu produto. Aí vamos à fórmula de entalpia. Variação de entalpia igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Variação de entalpia vai ser, quem é a entalpia do produto? 100, menos quem é a entalpia do reagente? 50. Então, variação de entalpia é igual a 50. Veja que agora eu tenho 50 positivo, ou seja, eu tenho um valor maior do que zero. Logo, nós podemos concluir que a variação de entalpia numa reação endotérmica será sempre maior do que zero, ou seja, eu vou ter sempre valores positivos. Aqui ele mostra o gráfico pra gente, né, de uma reação endotérmica. Olha só, calor, né, a minha substância, no caso água líquida, recebe calor e forma uma água em vapor.
E aí a gente viu então que a variação, né, de entalpia é sempre maior do que zero. E aí olha só como é que fica o gráfico. Eu tenho meu produto, eu tenho meu reagente e a variação de entalpia tendendo para o meu produto. Ou seja, produto maior do que reagente. Seta de baixo para cima. ΔH, que é a variação de entalpia, maior do que zero. E aqui, ó, a minha transformação exotérmica no gráfico. Eu tenho aqui, ó, a variação de entalpia menor do que zero. Aí a minha seta, ela vai tender de cima para baixo. E eu vou ter a minha variação de entalpia aí, ó, que eu já falei, menor do que zero. Ou seja, a entalpia dos reagentes maior do que a do produto. Aqui é a representação das reações endotérmicas e exotérmicas em reações químicas. Então, olha só como é que pode aparecer aqui, ó. Eu tenho aqui hidrogênio mais cloro formando ácido clorídrico. E aqui eu tenho um valor, né, de entalpia, de calor, na verdade, né, o meu valor de calor é positivo. Vocês lembram lá que quando eu tenho um valor de calor positivo, neste modelo aqui de reação, é que significa que eu tenho uma reação exotérmica. Então, se eu for pensar na minha reação exotérmica, eu vou lembrar que a variação de entalpia dela sempre vai ser negativa, tá bom? Aqui agora, ó, eu tenho a minha reação endotérmica. Ele continua com calor aqui no reagente, tá? Se ele tivesse colocado calor no produto, esse valor aqui do calor seria negativo. Então, tá aqui, eu tenho um calor no meu reagente, então eu já sei que o meu reagente está ganhando calor. Então, tá entrando calor no sistema, é uma reação endotérmica. E a variação do calor na reação endotérmica é sempre o quê? Positiva, tá bom? É sempre maior do que zero. E é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E chegou o momento de fazer os exercícios, tá bom? Tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida de vocês, me procurem. Um forte abraço e até o próximo vídeo.